Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 62. Esse é um livro que a gente gosta muito, porque tem muitas promessas, muitas palavras que falam ao nosso coração. Isaías 62, eu vou ler os versículos de 1 a 7. Por amor de Sião, olha só que tudo que Deus faz com amor. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, e assim os seus filhos se casarão com você, como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Olha só que nós temos um Deus que se alegra com a gente. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, não deem a ele descanso até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém? Pai querido, vem falar conosco. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, o que cada um aqui está enfrentando e vivendo. Que a tua palavra, Pai, tenha liberdade para ministrar as nossas necessidades, aquilo que cada um de nós estamos passando, que essa palavra venha nos dar direção, que essa palavra venha nos dar rumo, que essa palavra venha nos dar livramento, salvação, cura, restauração, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Fala com cada um aqui agora, Pai. Fala, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há quem diga, queridos, que quem está falando aqui é o próprio profeta Isaías, e há quem diga que quem está falando aqui é o próprio Senhor Deus, através do profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta que mais anunciou o Evangelho, que mais anunciou a vinda do Messias. Não é? Ele foi o que mais falou sobre a vinda. Jesus, quando em Nazaré abriu a Torá e foi ler, o texto que ele leu foi exatamente o de Isaías, não esse que eu li, mas o Isaías 61, Jesus abriu e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o próprio Senhor Jesus leu esse texto. Por quê? Porque é o profeta. E aqui o profeta Isaías, no capítulo 61, como eu estava dizendo, ele anunciou para quem que o Messias viria. Ele anunciou para quem Jesus viria, a obra que Jesus viria fazer na terra, para quem seria essa obra. Presta atenção, queridos, que o profeta Isaías está aqui profetizando 400 anos antes de Jesus nascer. É por isso que diz a palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. E aqui presta atenção, você está lá no capítulo 61, eu vou chamar a atenção para você, para quem que Jesus viria, para que o Messias viria. Ele fala, em primeiro lugar, que ele viria para os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, os algemados, os que choram, os que estão de luto, os que estão em pranto, os que estão com o espírito angustiado. O profeta Isaías está aqui profetizando que o Messias, que Jesus vinha fazer uma obra para esses. Amém, querido?
E a obra que Jesus faria na vida dessas pessoas seria uma obra de transformação para que eles sejam chamados carvalhos de justiça. Está falando a nosso respeito, querido. Os carvalhos, eles são grandes, os carvalhos, eles são frutíferos, eles são duradouros, eles são resistentes, eles suportam as piores tormentas e continuam de pé. A nossa cara, minha gente. Você nem percebe, mas você é um carvalho de justiça. Quanta tormenta você já enfrentou, quanta tempestade você já passou, quanta coisa você já viveu na sua vida e você hoje continua de pé. Amém, querido? Então Jesus está falando que o profeta está dizendo que essas coisas iam acontecer e que nós íamos sobreviver, como Jesus disse. No mundo vocês vão passar por aflições, vão passar por tormentas, vão passar por tempestade, vão passar por dias maus, vão passar por dias, mas vocês vão sobreviver, porque eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu tomo da conta da vida de vocês, vocês estão comigo, então tenham bom ânimo. Amém, querido? Já aqui no capítulo 62, o profeta, ele se dirige ao povo de Sião, ao povo de Sião em Jerusalém, minha gente. Está se dirigindo ao povo de Sião. E ele fala que por amor de Sião, o que estava acontecendo com Sião? Olha que coisa engraçada, Jerusalém. A cidade estava desolada, a cidade estava arrasada, a cidade estava queimada, o povo estava no cativeiro, ou seja, tudo aquilo que ele falou no capítulo 61 que Jesus ia fazer, o povo de Deus da época, Israel, estava vivendo exatamente um momento assim, um momento de desolação, um momento que eles estavam tristes, um momento que eles estavam aflitos, um momento que eles estavam no cativeiro, Jerusalém estava derrubada, Jerusalém estava queimada, e Deus diz para o povo, não é, que essa desolação seria substituída, seria mudada por um tempo de prazer, de alegria, de delícia. Ele chamou, né, que a cidade será chamada de delícia. Ou seja, que mesmo que aquele quadro, por pior que tivesse, Deus ia fazer uma mudança, Deus ia fazer uma transformação, Deus ia fazer uma inversão em tudo aquilo, não só na cidade, como também com o povo. Presta atenção, Deus, ele nunca olha só o individual. Tudo que Deus quer fazer, ele quer fazer na sua vida, e ele quer fazer em todos que estão ao seu redor. Amém? O nosso Deus, ele não pensa só em nós, ele pensa em nós e em todos que estão ao nosso redor. Então o profeta Isaías trouxe essa palavra de conforto, de consolo para o povo, porque o povo estava desolado, o povo estava triste, o povo estava aflita, a cidade estava arrasada, estava tudo acabado, e o povo dizendo: o que será de nós, como é que vai ser? Aí Deus levantou o profeta Isaías para trazer uma palavra para esse povo, e ele diz assim, no versículo 5, assim o seu Deus se alegrará com vocês. Deus realmente, queridos, ele tem prazer, ele tem alegria quando nos abençoa, quando nos cura, quando nos restaura, quando nos perdoa, quando ele supre uma necessidade, quando ele nos dá um livramento. Deus se alegra. E Deus fala para aquele povo que estava vivendo isso, que ia fazer isso com amor, ele ia fazer por amor. E aí ele pede, queridos, profeticamente para esse povo que estava vivendo esse momento, para fazer algo. Talvez alguns de nós, queridos, nos identifiquemos. Você se sinta hoje talvez algemado. Você se sinta hoje desolado. Você se sinta hoje, como diz a palavra, arrasado. De repente as coisas não saíram como você queria que saísse. As coisas não aconteceram como você pensava. Aí Deus chega aqui e fala com você que Ele vai fazer uma mudança nisso, que Ele vai fazer uma transformação, que Ele vai fazer uma inversão, que vocês vão viver dias melhores, que vocês vão ver a mão dEle agindo, vão ver o livramento. E aí Ele pede profeticamente para aquele povo,
não é algo que nós temos que fazer. Eu sempre gosto de dizer que Deus, quando fala, Ele pede alguma coisa. E aí Ele pede que esse povo, que eles sejam como guardas, como sentinelas sobre os muros da cidade, orando e esperando pelo cumprimento das promessas de Deus. Porque Deus fala, querido, Deus promete. Mas às vezes o que Deus fala e promete não chega amanhã, não. Tem um tempo de espera. Tem um tempo que você tem que aguardar. E nesse tempo que você aguarda, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de questionar, é um tempo para você ficar orando, glorificando, exaltando, esperando o cumprimento das promessas de Deus. Amém, queridos? Nós aqui, muitos de nós aqui, estamos vivendo pela fé, aguardando algo que você espera na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua saúde. Você está aguardando, não é? E Ele pede que nesse tempo que a gente está aguardando, esperando as promessas de Deus se cumprirem, Ele pede que a gente faça algo ativo, querido, uma ação ativa. Ele pede a nossa participação. Ele diz assim: vocês jamais se calarão, você não descansem. Está falando de algo que eu vou fazer com o meu físico, está falando de algo que eu vou fazer com a minha voz. Não deixe de clamar a Deus, não dê a Ele descanso. Continue a orar, a invocar a Deus até que toda Jerusalém seja restaurada, até que o povo seja restaurado, o povo seja restabelecido. Eu não sei se você tem um filho que é insistente. Tem? Alguém aqui tem um filho insistente? Você não quer dar a coisa, mas ele insiste tanto, ele insiste tanto, ele insiste tanto, que você acaba dando. E é isso que Deus está falando aqui com a gente, querido. Que nós sejamos filhos de Deus insistentes. Amém. Não é? A gente orar, para a gente clamar até que Deus mude a história da situação. Amém. Quem é que aqui está vivendo uma situação que você gostaria muito de ver uma mudança, uma transformação? Então, queridos, essa palavra já serve para você. Deus está falando com você, Ele quer provocar uma transformação, Ele quer fazer uma mudança, Ele quer levar você por outros caminhos, Ele quer fazer coisas que Ele nunca fez antes, mas Ele espera de você que vive pela fé. Quem vive pela fé, diga aleluia. Ele espera de nós que vivemos pela fé, querido, que a gente não fique esperando, reclamando, esperando, se queixando, esperando com tristeza. Não, Ele espera que a gente espere, mas orando a Deus, clamando a Deus, até acontecer uma mudança de verdade, que não vai trazer só alegria para nós, mas vai trazer alegria para Deus. Meu irmão, quando você se alegra, Deus se alegra. Quando vê você feliz, abençoado, Deus se alegra. Quando Ele vê você feliz com a sua família, Deus se alegra. Tudo de bom que acontece na tua vida, que você se alegra, o coração de Deus se alegra também. Amém. Como é que se diz, Maria José? Quem faz o meu filho adoça a minha boca, como é que é? Quem meu filho beija, minha boca adoça. Quem meu filho beija, minha boca adoça. Quem meu filho beija, minha boca adoça. O nosso Deus é um Deus assim, querido. Amém. Ele não quer a tua tristeza. Ele não quer ver você para baixo. Não quer ver você desolado, arrasado. Ele quer ver você feliz, alegre, contente. Às vezes pregam para a gente, queridos, um Deus sisudo, mal-humorado, velho ranzinza. Não é? E Deus não é assim, querido. Deus é um Deus de amor. E tudo que Ele faz com alegria, com prazer, para ver seus filhos sorrindo. Deus quer te ver sorrindo. Tem uma música aí que a gente canta, né? Então, mas aqui, como eu dizia, querido, Ele pede para a gente uma outra disposição de coração. Quem é que aqui está esperando algo que está demorando?
está demorando. Poxa, há quanto tempo que eu oro por isso? Há quanto tempo que eu clamo por isso? Há quanto tempo que eu falo sobre isso? E às vezes a gente entra, queridos, fica arrasado, porque não vê nada acontecer, aí começa, e Deus não espera isso da gente, querido. Ele espera que a gente espere, clamando, louvando, adorando, orando, não deixando, né, isso morrer, porque a mudança que você quer ver na tua vida, na tua situação, já tem um tempo determinado por Deus para acontecer. A mudança que Deus tem para a minha vida, bata no peito e fale para você mesmo, a mudança que Deus tem para a minha vida, para a minha família, já tem um tempo determinado por Deus. Na hora de Deus vai acontecer, e agindo Deus, quem impedirá? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E a gente vê, queridos, na palavra de Deus, que se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, que comove o coração de Deus, podemos dizer que uma coisa que também chamava a atenção de Jesus, era aquelas pessoas que eram insistentes. As pessoas insistentes, elas chamavam a atenção de Deus. Lembra aquela mulher que não tinha filho? E ano após ano, Ana, clamando por um filho, insistindo, ano após ano, ela clamando por um filho. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é uma pessoa insistente na fé. Não é insistente em ser chato, não. Mas insistente na fé. Jesus também apreciava muito Bartimeu na beira do caminho, não é? A Sirofenícia, que se agarrou, ficou debaixo da mesa, clamando pela filha dela. Aquela viúva do juiz Inico, também lá clamando noite e dia. Então, essas pessoas, elas chamam a atenção de Deus. Essas pessoas não ficaram sem uma resposta de Deus. O mesmo vai acontecer contigo, vai acontecer comigo, vai acontecer conosco. A tua resposta vai chegar, a solução vai chegar. Enquanto isso vai orando, enquanto isso vai clamando, enquanto isso vai dando graças, enquanto isso vai abençoando. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, a tua resposta no tempo de Deus, ela vai chegar. Por que a gente fala isso, querido? Porque na palavra de Deus, as pessoas insistentes, as pessoas perseverantes, as pessoas persistentes, elas não ficaram sem uma resposta de Deus. Elas não ficaram. É por isso que a gente... Então nós temos tantas promessas de Deus para nós, de cura, de restauração, de livramento, de solução, de caminhos que Deus vai abrir. E Deus espera, em primeiro lugar, querido, que a gente tenha fé. Em primeiro lugar, eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar que Deus ainda tem uma solução. Pensa no teu problema. E se pergunte: eu ainda acredito que Deus tem uma solução? Que Deus tem uma saída? Que Deus pode mudar tudo isso? Que Deus pode transformar toda essa situação? Eu ainda acredito? Amém, queridos? Então, essa é uma coisa que a gente, em primeiro lugar, a gente vive pela fé. Amém, querido? A gente vive pela fé. Em primeiro lugar, eu tenho fé ainda. Amém. Pensa no seu problema. Principalmente aquele que demora mais. Que te dá mais trabalho. Que te deixa mais arrasado. Que te deixa mais para baixo. Pergunto para você mesmo: você ainda tem fé que Deus vai mudar isso? Amém, querido? Por isso que a palavra de Deus é pregada, Pai. Para que a palavra gere fé. Amém, querido? Segunda coisa que Deus espera que a gente faça, seja como igreja, seja como servos de Deus, que nós façamos o papel desses guardas da insistência aqui, né? Esses sentinelas da insistência que
que ficaram. Porque olha aqui, querido, muitas dessas promessas que nós lemos aqui em Isaías 61 e 62 já se cumpriram. Já aconteceram. Outras ainda vão acontecer. Amém, queridos? Mas muito do que Deus falou já aconteceu. Mas Deus espera que a gente que está esperando, que a gente fique, que nós sejamos sentinelas de insistência. Então é uma pergunta básica, já para a gente se aproximar do fim. Você que você que está aqui, você é uma pessoa insistente? Você é uma pessoa que pratica as coisas com consistência. Consistência é aquela pessoa, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é? Mas ela acorda, ela levanta, ela faz, ela é insistente. Amém, querido? Você é uma pessoa que quando começa uma coisa termina? Depende. Depende? Porque isso aqui faz toda a diferença na vida da gente, querido. Para servir a Deus, querido, a gente tem que ser insistente. Porque nem sempre as coisas vão sair como nós queremos, como nós esperamos. Amém? Então, por falta de insistência na nossa fé e nas nossas ações, nós já perdemos muita coisa que Deus queria nos dar. Por quê? Porque a gente não insistiu. A gente parou no meio. Começou, mas ficou cansado. Desistiu. Nós, às vezes, querido, atrasamos o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós atrasamos. Quando? Com a nossa falta de fé. A fé sem obras. E a gente não faz a nossa parte. Então, queridos, para aplicar essa palavra na nossa vida, o que será que a vida, no momento, está pedindo de mim uma insistência? Vou repetir. O que será que na sua vida pessoal, a vida está pedindo de você uma insistência? Que para você ver a bênção de Deus na sua vida, você vai ter que ser insistente. Vou perguntar de uma outra forma. O que será que a vida está pedindo a você nesses dias para você não desistir? Porque desistir é fácil, queridos. Eu vou desistir disso. E hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Não está na hora de desistir. Não está na hora de deixar pela metade. Não está na hora de deixar isso de lado. Amém, querido? Então, querido, que nessa manhã a gente tome uma decisão diante de Deus. Em primeiro lugar, eu vou insistir em acreditar que Deus ainda tem uma solução que vai provocar uma mudança em todo esse estado de coisas. Amém? Eu vou insistir em acreditar que Deus tem saída. Eu vou insistir em acreditar que Deus tem uma cura. Eu vou insistir em acreditar que Deus ainda tem salvação para alguém que está perdido. Amém, querido? Primeiro você tem que crer. Porque se você não crê, você não ora. Você não clama. Então aqui, querido, não basta você crer. Você vem aos domingos à igreja, ouve a palavra, você acredita na palavra, você crê em Deus. Mas também isso exige de mim ações de fé. E aqui o que ele está pedindo para a gente, é que a gente que está esperando, é só para quem está esperando. Estou esperando. Não é? Já passou de ano, eu estou esperando, eu estou aguardando, eu ainda estou orando. Mas ele está pedindo a gente que a gente clame e não descanse até Deus fazer o que só Ele pode fazer. A gente não pode fazer, querido. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa habilidade. Agora orar, clamar, pedir a Deus,
jejuar, isso eu posso fazer. Agora, mudar a situação, transformar a situação, só Deus pode fazer. Amém. Amém, queridos? Foi assim, e hoje lá Jerusalém está de pé, minha gente. O que Deus prometeu, Deus fez. Então, queridos, trazendo para a nossa vida, qual é o muro, né? Porque ele falou para o pessoal ir para as muralhas, clamar no lugar, subir nas muralhas e clamar. Não é, queridos? Eu me lembro, isso há 25 anos atrás, eu andando aqui pelas ruas do Catete, pedindo, Deus, nos dá um lugar. E Deus nos deu um lugar. Amém, querido? Há 25 anos atrás, já tivemos num lugar, hoje estamos aqui, querendo Deus, amanhã a gente está em outro lugar. Quem manda é Ele. Amém, querido? Né? Então a gente... Qual será a muralha que você tem que subir e começar a clamar até que Deus faça o que só Ele pode fazer? Vou repetir. Eu gosto de imagens, eu gosto de ilustrações, né? Qual é o muro que eu tenho que subir? A muralha. E começar a clamar para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Presta atenção, querido, é algo que só Deus pode fazer. O que eu posso fazer é clamar. Lembra os 4 amigos do paralítico? Falamos aqui semana passada. O que eles podiam fazer, eles fizeram. Subiram no telhado, abriram um buraco, desceram com o paralítico. O que está ao alcance dele, eles fizeram. Quem fez o resto? O próprio Senhor Jesus. Então, querido, em vez da gente ser esses crentes que vivem por aí murmurando, reclamando, que já desistiram de Deus. É interessante que eu estou aqui pregando e eu tenho uma televisão agora na minha frente. As almas ficam passando ali. E agora mesmo passou uma pessoa que já foi daqui. Aí ficou olhando. O que fez essa pessoa desistir? Isso aí, meu irmão. Sempre a fé. A fé se abate, acaba tudo. Perdeu a fé. E quando a gente perde a fé, a gente não tem ânimo. Não tem ânimo nem para vir para a igreja. Amém? Então, querido, uma pergunta para você nessa manhã. Você crê que Deus pode mudar uma situação que está desolada, que está arrasada, que está queimada, que está caído? Você tem uma pessoa que está em coma. Você crê que Deus pode levantar aquela pessoa? Queridos, a gente conhece tantas pessoas que se restauraram, não é? Agora uma pergunta: o que te impede então de você fazer o que Deus está te pedindo? Deus está te pedindo que você clame, que você ore, que você não dê descanso a Deus. Isso fala de oração, queridos. Isso fala de intercessão. Isso fala de pregação. Isso fala de fé. Isso fala de confiança em Deus. É algo que eu vou fazer com as minhas palavras. É algo que eu vou fazer com o meu corpo. Eu vou fazer o meu clamor. Amém? Então eu queria nessa manhã orar por aquele que diz assim: eu vou insistir. Eu vou insistir. Até agora eu não consegui nada. Quem é que até agora não conseguiu nada? Tem alguns aí? Até agora eu não consegui o que eu queria. Mas eu vou insistir. Amém? Eu vou insistir. E eu queria orar também com você. Talvez você chegou aqui hoje, vai dizendo, sabe uma coisa? Eu vou desistir. Estou querendo desistir. Vou deixar isso para lá.
Queridos, esse nunca é um caminho de fé. O caminho de fé é sempre acreditar, insistir, confiar. A mulher cananeia, né, aquela cirofenícia, Jesus nem deu bola para ela, ela foi atrás. Ela foi atrás. Ela foi atrás. Os discípulos, manda, despede essa mulher, ela está enchendo a paciência da gente aqui. E Jesus teve uma hora que ele parou e falou, mulher, grande é a tua fé. Então, queridos, hoje, que a sua fé seja reanimada, que a sua fé seja fortalecida. Maior é Deus que pode fazer todas as coisas. Deus tem como entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar na tua vida financeira, entrar na tua saúde. Deus tem como fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte, que além de fé, nós temos que orar, clamar, pedir e insistir. Não desistir. Amém? Quem aqui na vida de fé já pensou em desistir? Embora, deixar Deus para lá? Por que, queridos? Encontramos tantas lutas, ainda mais para a gente que veio. Quem veio muito lá de baixo, querido, é muito difícil você se levantar e viver uma nova vida. Graças a Deus isso já aconteceu. Não é mesmo, querido? Então eu queria fazer uma oração nessa manhã por você que diz, eu vou insistir. Eu não tenho mais orado por aquilo. Eu já desisti. Aí a gente fala assim, já entreguei para Deus. Não ficou nada. Se eu entreguei para Deus, Deus disse, não, mas eu quero que você ore. Amém, querido? Então eu queria orar por você que vai insistir em orar por algo. Ou talvez por você que chegou aqui já com o pensamento, não, está na hora de eu desistir. Está na hora de eu acabar com isso, está na hora de eu deixar isso para lá, está na hora de eu fazer outra coisa. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Fique de pé. Eu faço a pergunta outra vez, querido. É bom. Qual é a muralha que eu tenho que subir e começar a clamar até que Deus faça o que só Ele pode fazer? Qual é a situação da minha vida que eu tenho que voltar a orar? Porque às vezes o que acontece, querido? A gente ora, a gente não deixa de orar não, mas como às vezes as coisas não acontecem, a gente desiste, a gente clama, a gente para, não continua. Talvez tenha gente aqui dizendo, não, está na hora de eu desistir dessa situação, desistir dessa insistência que eu estou, está na hora de fazer outra coisa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus não trouxe você aqui à toa. Tudo que Deus quer é se alegrar com a sua alegria. Ele quer se alegrar com a sua cura. Ele quer se alegrar com a salvação da tua casa. Ele quer se alegrar com o livramento que Ele vai dar para você. Ele quer se alegrar. Ele quer ver você sorrindo. Ele quer ver você alegre, contente. E aquilo que Ele faz, só Ele pode fazer. Mas aquilo que nós fazemos é a nossa parte de fé e de confiar e de orar e de clamar. Então, coloque diante de Deus, pontue para Deus sobre o que você quer ser insistente em oração. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma situação. Fala para Deus o que é que você está cansado, quer desistir. Cansei. Eu quero desistir disso. O nosso Deus está falando conosco nessa manhã sobre insistência.
Tem algumas coisas que só vão chegar na nossa vida à medida que nós insistirmos na fé e nas ações, queridos. Não basta ter fé, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que esperar o que só Deus pode fazer. Pai querido, eu oro pela vida de cada pessoa que entrou aqui nesse santuário para ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe como é que o meu irmão chegou, como é que a minha irmã chegou, os pensamentos que estavam passando pela sua cabeça, os seus medos, as suas preocupações, talvez até a sua revolta. O Senhor sabe, Pai. Ajuda-nos, Pai. Espírito Santo nos ajuda a crer na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Acaso alguma coisa difícil para o Senhor? Não, tudo é possível ao que crê. Então, Pai, em primeiro lugar, trabalha com a minha fé. Lembra aquele pai que pediu: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na pouca fé. Talvez tenha alguém dizendo: eu tenho pouca fé. Creia, deixa a sua fé ser restabelecida, fortalecida, restaurada. Creia na palavra de Deus e faça a sua parte, meu irmão, louvando a Deus, clamando a Deus, dobrando os teus joelhos, orando a Deus, porque aquilo que você está pedindo, no momento de Deus, vai se cumprir, e o nome de Deus vai ser glorificado, vai ser exaltado, não apenas na tua vida, mas na vida de todos ao teu redor. Pela fé, levante as suas mãos e comece já a agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Fortalece, sustenta-nos, Senhor. Que muitos de nós vejamos as respostas dessas orações que estamos fazendo nessa manhã. E que o Teu nome seja exaltado e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.